Olá, hoje quinta-feira, dia 14 de maio, dia de colocar conteúdo da disciplina de contabilidade de custos. Então eu vou mostrar a nossa disciplina, eu vou colocar hoje três coisas: esse vídeo, ok? Um PDF com todo o texto que eu estou lendo para poder fazer o vídeo. E dentro desse texto tem um exercício, que é o exercício 10, ele está sendo colocado como tarefa. Então eu vou falar da teoria de todo o assunto, apresentar alguns exercícios corrigidos e lá no final um exercício razoavelmente simples para ser feito e entregue por vocês. Então vamos lá para a tela. Temos aqui hoje a unidade 2, operações envolvendo o ativo não circulante. O que é o ativo não circulante? O ativo ele inclui o grupo do circulante e o do não circulante. O que é o grupo do não circulante? São elementos do ativo, ou seja, bens e direitos, que basicamente são usados para manter a empresa funcionando. Por exemplo, uma empresa de aviação tem no seu não circulante os aviões. Uma fábrica tem no seu não circulante o valor das máquinas que fazem a produção. Uma empresa de transporte tem no seu não circulante os caminhões que fazem as entregas, por exemplo. Então, é bem diferente do estoque. O estoque que fica no circulante, ele é usado e consumido pela empresa para fazer as suas operações. No caso do não circulante, são bens que vão atravessar vários períodos de utilização. Por exemplo, um veículo costuma atender a empresa por 5 anos. Os imóveis, para fins de contabilidade, costumam atender as empresas por 25 anos. Os equipamentos por 10 anos. Então, como são valores normalmente muito grandes e não são valores que ficam girando com rapidez, daí o nome não circulante. Então, unidade 2, operações envolvendo o ativo não circulante. Então, do lado esquerdo do balanço, a gente tem ativo circulante na parte de cima e o ativo não circulante na parte de baixo. Vamos subir com o texto aqui. Dentro da unidade 1, nós temos apenas um assunto, que é o ativo imobilizado e ativo intangível, que é justamente o ativo não circulante. Então, lembrando do conceito de ativo, são bens e direitos à disposição da empresa para cumprir as suas atividades. Okay? Então, vamos subindo. O ativo imobilizado são aqueles ativos utilizados para cumprir as operações da empresa, vão ter vida útil de mais de um período, como eu tinha dado no exemplo ainda agora. Então, tudo aquilo que vai atender às operações da empresa e vai durar mais do que um período é chamado de ativo imobilizado. O nome vem do imóvel, né? Mas não é exatamente um imóvel onde a gente mora, por exemplo, que também é considerado imobilizado, mas é imóvel porque justamente ele tem essa característica de não ficar circulando, de não ficar como o dinheiro, por exemplo, que entra e sai da empresa, ou de um estoque que é comprado e logo a empresa utiliza ele para alguma coisa. O imobilizado não, o não circulante não, ele fica na empresa por mais tempo. Então, um exemplo, um veículo irá permanecer em operação por alguns anos, um imóvel por vários anos também. Okay? Então, são dois exemplos, veículos, imóveis, outros, equipamentos, móveis, terrenos e por aí vai. Para fins de apuração de resultado, os gastos relacionados à sua aquisição devem ser confrontados com a receita obtida dentro dos períodos. Como a sua vida útil ultrapassa um período, precisamos alocar os gastos da aquisição do ativo ao longo da sua vida útil. Então, olha só. Basicamente, a empresa tem que apurar o seu lucro ou o seu prejuízo. A gente chama isso de apurar o resultado, como está dizendo lá na frase.
Então, para apurar o resultado, eu tenho que ter receita e tenho que ter despesa. As despesas são vários gastos que a empresa tem, isso sendo bem simples. Okay? Um desses gastos se refere a esses ativos do não circulante que a empresa comprou. Mas como são gastos muito grandes e atendem a vários períodos, o que a contabilidade faz, resumindo, é quebrar esses valores ao longo dos períodos. Então, sendo simples, um veículo que atende a empresa normalmente por 5 anos, a gente pega o gasto dele e divide por 5. E aí, 1/5 do valor do veículo é jogado para apurar o lucro dentro daquele ano. Então, se ele vai atender a 5 anos, 1/5 do seu gasto vai ser usado como despesa em cada um dos anos. É isso que está querendo dizer aqui. E aí, alguns itens para complementar. Lembrando que apurar o resultado significa apurar o lucro ou prejuízo. Então, resultado para a contabilidade é uma palavra que quer dizer lucro ou prejuízo. Qual o resultado da sua empresa? Deu lucro de 1.000. Qual o resultado da sua empresa? Deu prejuízo de 2.000. Então, o resultado é lucro ou prejuízo. Para o resultado, fazemos o confronto das receitas com a despesa. O valor da depreciação é uma despesa e, por isso, precisamos conhecê-la. Bom, aí começa uma palavra nova, depreciação. Depreciação é simplesmente um processo que a contabilidade usa para transformar esses gastos que a empresa tem para comprar esses ativos ao longo do período. Então, por exemplo, eu vou usar quase sempre o exemplo do veículo, porque é simples, vou tentar usar números redondos para a gente poder entender. Um veículo que tenha custado R$5.000 e vai atender a 5 anos. Qual o valor da despesa desse veículo todo ano? R$1.000. Por quê? 5.000 dividido por 5 anos, 1.000 por ano. Então, em cada período, a empresa vai ter a sua receita e vai ter as suas despesas. Parte das despesas vai ser a despesa que a empresa teve com a aquisição desse veículo. A gente dá o nome disso de depreciação. Essa palavra ela é confundida com a sensação que a gente tem de perda de valor de mercado. Por exemplo, comprei um carro semana passada que eu paguei R$10.000 por ele. Hoje, se eu for vender, ele está valendo só 2.000. Então, ele depreciou de 10 para 2. Isso é correto de se falar, porém não é o sentido da depreciação aqui na contabilidade de custos. Depreciação significa apropriar o valor do gasto do bem ao resultado, ok? Então, isso foi o que está falado aqui, ó. Apurar o resultado e a depreciação é uma das despesas. Se o veículo possui o valor de 50.000 e ele é depreciado em 5 anos, a cada ano consideraremos uma depreciação de 10.000, pois precisamos distribuir o valor do veículo ao longo de 5 anos. Então, é o mesmo exemplo que eu usei, só que em vez de usar 5, eu usei 50.000. 50.000 por 5 anos, 10.000 por ano. O valor da depreciação se juntará ao valor das demais despesas para determinar o lucro ou prejuízo da empresa num determinado ano. Então, esse estudo todo que a gente está fazendo nessa unidade é só para entender como calcular a depreciação. O que é depreciação? É o valor apropriado do gasto no período referente ao seu uso. Então, como no caso do veículo, 50.000 ele é depreciado 10.000 ao ano. Seguindo aqui. Então, esse nosso item, essa nossa unidade 2, tem apenas um assunto, que é tratar desses bens do ativo não circulante. Dentro desse assunto tem 4 itens. O primeiro é esse aqui, ó. Classificar, vamos colocar lá para cima. Classificar os elementos do ativo imobilizado e do ativo intangível quanto à sua natureza. Bom, existem algumas classificações diferentes com relação a essa natureza. Okay? Uma delas é essa aí. Você pode classificar entre bens tangíveis e intangíveis. Então, vamos usar essa classificação. Os bens do ativo imobilizado basicamente são tangíveis ou intangíveis. A tangibilidade dos bens refere-se ao fato deles existirem fisicamente. Então, por exemplo, o que é um bem tangível? Vou pegar aqui o mouse. Ó.
O mouse é tangível, eu posso encostar nele, ok? Essa folha de papel, meu casaco, meus óculos, ok? São bens tangíveis. O que é um bem intangível? O exemplo que está dando aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Marcas, patentes, investimentos, são coisas que a empresa tem, mas você não consegue tocar. Para a gente ter uma ideia do que são marcas e patentes, por exemplo, vamos imaginar duas empresas que vendem o mesmo tipo de produto, só que uma é muito mais famosa do que a outra. A gente pode pegar como exemplo a Coca-Cola, para ilustrar. A Coca-Cola vende um refrigerante que é conhecido no mundo inteiro, então todo mundo praticamente conhece bem o refrigerante Coca-Cola. Isso dá uma ideia de que a marca dela é forte. Você pode ter uma outra empresa que venda um refrigerante muito parecido que não é tão conhecida assim. Então a gente pode dizer que a marca da Coca-Cola é muito maior, muito mais expressiva do que a marca dessa outra empresa que não é muito conhecida. Em função disso, a gente tem uma percepção de que a empresa Coca-Cola tem um valor muito maior do que essa outra empresa que vende o mesmo produto, porém não é conhecida. Essa diferença de percepção de valor entre as duas empresas é que dá essa percepção de marcas e patentes. Okay? Então, quando a empresa tem esse reconhecimento no mercado de que ela vale muito, a gente costuma mensurar isso contabilmente e aí diz, por exemplo, a empresa vale alguns milhões de dólares a mais do que está registrado na contabilidade. Por exemplo, a contabilidade registra lá que essa empresa tem, digamos, 10 mil de patrimônio líquido. Porém, o dono não venderia ela por 10 mil, venderia por 300 mil. Então, essa diferença entre 10 e 300, a gente tem que reconhecer esse valor de alguma forma. E esse reconhecimento desse valor é intangível, quer dizer, ele existe, porém você não pode tocar nele, ou não pode falar objetivamente sobre ele, diferentemente desse mouse aqui, por exemplo. Bom, então, dando prosseguimento, bens tangíveis são concretos e podem ser tocados. Alguns exemplos aqui, instalações, máquinas, móveis e equipamentos. E os bens intangíveis são os bens não monetários, identificáveis sem substância física. Foi isso que eu falei agora. A percepção do poder da marca de uma empresa como a Coca-Cola. E alguns exemplos são marcas, patentes e investimentos. Investimento também é um tipo de direito que a empresa tem de participação em outras empresas. Então, eu sou a empresa A, eu posso comprar ações da empresa B. Então, quanto eu gastei para comprar essas ações? 10 mil. Então, eu lanço esse valor aqui no ativo não circulante. Okay? Então, da mesma maneira, eu não posso tocar esses 10 mil. Né? Eu investi, eu comprei ações no valor de 10 mil, está lá registrado na minha contabilidade, mas não é algo que eu posso pegar assim e transportar de um lugar para o outro. Ele não é tangível, como diz ali. Segundo ponto, diferenciar depreciação, amortização e exaustão. Vamos subir aqui. Esse é um ponto que costuma causar bastante confusão, ok? Nesse assunto. Então, existe a depreciação, a amortização e existe também a exaustão. Vou explicar cada um dos três, mas para fins de exercício a gente vai usar só a depreciação. Okay? Por quê? Porque é o mais comum e ele pode ser usado na nossa avaliação, por exemplo. Se eu tenho que saber qual é a diferenciação entre elas. Quando é que eu estou falando de depreciação? Quando eu estou falando de amortização? Quando eu estou falando de exaustão? Ok? Mas, por exemplo, pedir para calcular uma exaustão é algo que no ensino médio talvez não seja o caso. Mas depreciação é tranquilo, a gente tem aqui duas maneiras, duas técnicas para fazer. Então, vamos lá. Basicamente, a depreciação, a amortização e a exaustão, elas significam a transformação do valor de aquisição desses bens em despesa. Então, quando eu faço a depreciação, eu divido o valor do bem pelos períodos. Bem simples. Aqueles 5 mil do veículo,
divididos por 5 anos, vai dar 1.000 por ano. Isso é a depreciação. Vamos depreciar um veículo de 10.000 em 5 anos. Qual o valor da depreciação? 2.000 por ano. Okay? Então, depreciar um bem é transformar o seu valor de aquisição em valor de despesa ao longo da sua vida útil. Os bens do ativo imobilizado têm o seu valor direcionado para o resultado, ou seja, transformar o seu valor de aquisição em despesa, sob a forma de despesa, cujo processo pode assumir uma das 3 possibilidades, é o que está dizendo lá na letra B. A depreciação, que é para os bens tangíveis, que é o exemplo que a gente vai usar. A amortização, que é para bens intangíveis, ou a exaustão, para recursos naturais. O que seriam esses recursos naturais? Uma mina, por exemplo, de extração de carvão, de alumínio. Eu compro uma mina e vou explorar. Então, essa mina tem previsão de utilização de 10 anos de exploração. O que eu faço? Paguei 100.000 pela mina, tem 10 anos para usar, divido 100.000 por 10, 10.000 por ano. Esse é o valor da exaustão dessa mina. Então, a depreciação é uma despesa. Isso aí tem que entender também. Tá? O que é a depreciação? É uma despesa, é um processo que transforma em despesa o valor do gasto que eu usei para comprar o bem. Ao contrário de uma despesa que esteja associada ao desembolso, ou seja, saída de caixa, a depreciação não está. Mas podemos dizer que a soma da depreciação ao longo de todos os períodos equivale ao valor do bem. Então isso é bem interessante. A depreciação é uma despesa que a empresa incorre em cada período, porém ela não envolve saída de caixa. Quer ver uma diferença bem interessante? Quando a empresa paga salários, salário é uma despesa. Okay? Porém, eu vejo que quando eu pago o salário, o dinheiro sai do caixa. A depreciação não é assim. A depreciação ocorre no período, mas não há saída de dinheiro. É isso que ele está querendo dizer. O fato de um bem ter sido comprado à vista ou a prazo não irá interferir na depreciação. Isso também é uma coisa muito interessante. Então, se eu comprei aquele veículo de 5.000 à vista, ou se eu demorei 4, 5 meses para pagar, um ano, esse fato de eu pagar à vista ou pagar a prazo não vai modificar o raciocínio da depreciação. Ela vai ser feita em 5 anos, 1.000 por ano. Ok? Então, comprei o veículo à vista, paguei lá 5.000, tirei dinheiro do caixa e dei para o revendedor do veículo. O veículo entrou no valor de 5.000 para a minha contabilidade. Vamos depreciar esse veículo. 5.000 dividido por 5, 1.000 por ano. Está feita a depreciação. Eu não comprei o veículo à vista. Em vez de pagar 5.000 à vista, eu vou pagar 2.000 agora e 3.000 daqui a 5 meses. Okay? Da mesma forma, eu vou fazer a depreciação 1.000 por ano. Então, pagar à vista ou a prazo não interfere na depreciação. Terceiro item, demonstrar o problema da vida útil dos bens. Bom, como foi falado lá em cima, os bens têm uma vida útil. E isso é interessante identificar porque eles vão atravessar vários períodos. Então, eu compro um equipamento e tenho a expectativa de que ele vai durar em torno de 10 anos para mim. Eu compro um veículo e tenho a expectativa de que ele vai durar 5 anos para mim. Então, essa ideia de que ele vai atravessar vários períodos, essa ideia de vida útil. E por que a vida útil é importante para esse nosso assunto? Porque em função da vida útil, eu vou calcular a depreciação, que é o valor da despesa. Então, uma vida útil maior significa uma depreciação menor. Uma vida útil bem pequena significa uma depreciação maior. Então, os valores da depreciação são proporcionais à quantidade de anos que esse bem irá beneficiar. Vamos lá. Um exemplo do bem de ativo imobilizado, um equipamento no valor de 10.000, nosso primeiro exemplo. Eu vou apresentar aqui duas possibilidades de depreciação, de vida útil. Tá? Uma, eu vou estimar que a vida útil dele é de 2 anos. E a outra, eu vou estimar que é de 5 anos. Okay? Então, 10.000 que está lá em cima.
depreciado em 2 anos, 10 dividido por 2, 5 mil por ano. Um bem de 10 mil depreciado em 2 anos, 5 mil por ano. O mesmo bem de 10 mil depreciado em 5 anos, ele vai ter uma depreciação de 2 mil. Então eu usei obviamente aqui os números simples para a gente poder calcular. 10 dividido por 2 dá 5, ou seja, 5 mil por ano. 10 dividido por 5, 2 mil por ano. Seguindo, um outro exemplo. Imóveis no valor de 500 mil. Então, vamos pegar o imóvel, que é um valor com bem com valor bem maior. Imóvel de 500 mil. Vamos imaginar 3 hipóteses aqui. Esse imóvel sendo depreciado em 10 anos, em 20 anos ou em 25 anos. Então, se eu depreciar um imóvel de 500 mil em 10 anos, o que eu vou fazer? 500 mil dividido por 10, 50 mil por ano. Se ele depreciar em 20 anos, 500 mil dividido por 20, 25 mil por ano. E, finalmente, 500 mil em 25 anos, a depreciação é de 20 mil. Bom, mas eu posso escolher por quanto tempo eu vou depreciar? Sim e não. Sem entrar muito em detalhes, gerencialmente, para dentro da empresa, sim, você pode escolher a quantidade de anos que você vai fazer a depreciação. Como esse exemplo aí, eu posso depreciar o meu imóvel em 10, 20 ou 25 anos. Porém, para fins de apuração do imposto de renda, que é uma coisa muito comum para a contabilidade, existe uma vida útil padrão para os bens. E a vida útil padrão dos imóveis é de 25 anos. Então, para fins de imposto de renda, que não é o nosso caso, a depreciação dos imóveis vai ser feita sempre em 25 anos. Nos dois casos acima, a depreciação mensal será o valor da depreciação anual dividido por 12. Então, é bem comum a gente falar de depreciação tanto em base anual como em base mensal. O que eu tenho que fazer? Simplesmente calcular a depreciação anual e dividir por 12. Porque a contabilidade pode lançar a depreciação mês a mês. Todo mês eu não tenho gasto com salário, então a contabilidade lança o salário todo mês. Mas o salário é aquele tipo de despesa que está associada a um desembolso. Então, é comum eu fazer a apropriação do salário mensalmente. Já a depreciação normalmente é um valor que afeta a contabilidade uma vez por ano somente. Então, normalmente eu faço a depreciação anualmente. Porém, eu posso fazer mensalmente. Como é que eu faço? Eu calculo a depreciação anual e divido por 12. Então, olha o exemplo. Então, olha só. A depreciação mensal do equipamento depreciado em 2 anos será de 416. Olha lá em cima. Os 10 mil em 2 anos vai dar 5 mil por ano. Esse 5 mil dividido por 12, 416. Então, tanto faz eu falar 5 mil por ano, como falar 416 por mês. E esse imóvel que é depreciado em 20 anos, que dá uma depreciação anual de 25 mil, por mês ele tem essa depreciação aqui, ó, 2.083. Por quê? Eu peguei os 25 mil e dividi por 12. Da mesma maneira, lá em cima, eu peguei os 5 mil e dividi por 12. Então, a depreciação mensal é só achar a anual e dividir por 12. Finalmente, o último ponto do nosso assunto, elaborar os cálculos de depreciação pelos métodos linear e soma dos dígitos. Então, primeira questão aqui, esse ponto, ó. Cálculo da depreciação. Então, eu preciso saber calcular a depreciação. Resumindo, como é que eu calculo a depreciação? Valor do bem dividido pela vida útil. Ok? Eu pego quanto ele custou, divido pelo tempo que ele vai durar. Vai dar o valor anual da depreciação. Agora, eu posso fazer isso de duas maneiras indicadas aqui pelo nosso programa. De maneira linear, ou seja, uma coisa constante,
que é essa que a gente está vendo, que é simplesmente o quê? Dividir pelo valor dos anos. 5.000 divididos por 5 anos, 1.000 por ano. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Isso é linear. O método da soma dos dígitos foi uma maneira que alguém idealizou para dar a percepção de que a depreciação ao longo do ano vai ficando maior. Como assim? Vamos imaginar o veículo. Assim que você comprou o primeiro ano, ele tem uma depreciação X. Okay? No final da vida útil dele, ou seja, no 5º ano, a gente entende que o veículo já está todo rodado e a depreciação deveria ser maior. Como é que alguém idealizou isso daí? Bom, vamos fazer uma maneira com a depreciação sendo menor no início e maior no final. Okay? Então, podia ser qualquer maneira, mas alguém inventou. Vamos somar a quantidade de dígitos e aí vai ter uma maneira racional de fazer o valor da depreciação aumentar ano a ano. O que ele fez? São 5 anos. Então eu vou somar a quantidade de dígitos dos 5 anos. Somar 1 com 2, com 3, com 4, com 5. Quem lembrou de progressão aritmética é exatamente isso daí. Okay? Então, eu vou somar 1 com 2, com 3, com 4, com 5, isso vai dar 15. O que eu faço? Em vez de dividir o valor do veículo por 5, eu vou dividir por 5, por 15, e aí vou fazer a multiplicação por cada um desses números. Então, nesse caso específico, o veículo cujo valor vai ser dividido por 15, no terceiro ano, qual vai ser a depreciação do terceiro ano? Eu vou pegar o valor do veículo, dividir por 15, que é a soma dos dígitos, aí vai dar um determinado valor. No terceiro ano, o número é 3. O que eu faço? Multiplico essa constante por 3 e vou achar o valor da depreciação no terceiro ano. Então, vamos aqui aos exemplos. Para determinar a depreciação do bem, dividimos seu valor pelo prazo de vida útil. Vejamos alguns exemplos. São 2 exemplos sobre a depreciação linear. Primeiro, um veículo de 5 anos. Esse exemplo, inclusive, já foi usado. 50.000 divididos em 5 anos, ele vai dar uma depreciação anual de 10.000, ou 833 por mês, se eu pegar o valor dos 10.000 e dividir por 12. Segundo exemplo, um imóvel de 20.000 em 10 anos, ele vai ter que depreciação? 20.000 dividido por 10, eu tenho 2.000 anuais, ou 2.000 dividido por 12, 166 por mês. Essa é uma depreciação linear. Repara aqui, ó, 166 por mês ou 800, tá aqui, ó. Todo mês, no caso do móvel, vai ser 166 e lá em cima, todo mês vai ser 833. Ela é linear, ela não muda. Agora vamos ver, vamos seguir aqui. Nos dois exemplos acima, a depreciação é linear, ou seja, com valores iguais nos períodos. No caso do veículo, a cada ano depreciamos 10.000, ou no caso não é imóvel, né? É móvel. Vou acertar aqui. No caso do móvel, a cada mês depreciamos 166. Então é um valor fixo durante os períodos. Há um outro método chamado de soma de dígitos, que consiste em alocar progressivamente a depreciação na medida em que o tempo passa. Então, como eu tinha falado antes, na medida em que o tempo vai passando, a depreciação vai ficando maior ano a ano. Então, é diferente da depreciação linear, que é sempre o mesmo valor. A justificativa para isso é que a depreciação fica maior a cada ano que passa. Por quê? Porque o bem vai se desgastando. A gente pode pensar que o desgaste é maior ao longo do tempo. Então, a depreciação reflete isso daí. Vamos ver o exemplo aqui. Passar para baixo para não ficar cortado. Aqui eu tenho que ter um pouquinho de atenção, porque não é simplesmente dividir o valor. Aqui a gente tem que prestar atenção nessa questão, porque vai exigir um cálculozinho. Tá?
É diferente da linear. Linear eu simplesmente pego o valor do bem e divido pela quantidade de anos. Aqui não. Eu somo a quantidade de anos, né, os dígitos, tem um valor. Esse valor é que eu vou dividir o valor do bem. E aí acho um valor menor, que vai ser uma constante, que vai ser multiplicada pelo número do ano que está em questão. Então, se um bem dura 10 anos, okay? E eu quero saber a depreciação do 7º ano, então eu vou multiplicar essa constante que eu vou achar nesse caso por 7. Vamos lá. Aí eu peguei aqui o primeiro exemplo mais simples, usando só 3 anos. Um equipamento que é, 3 anos. Só 2 anos. É bem simples mesmo. Um equipamento de 10 mil depreciado em 2 anos. Qual é a soma dos dígitos? Quantos anos eu tenho? 2. Então eu tenho o ano 1 e o ano 2. Somando 1 com 2 dá 3. Okay? Então, eu vou pegar os 10 mil e vou dividir por 3. Vai dar quanto? 3.333. Então, esse é o valor da constante. E eu tenho 2 anos de depreciação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 3.000, que é o valor da constante, multiplicar no primeiro ano por 1 e no segundo ano por 2. E aí, como é que vai ficar isso? No primeiro ano, eu vou multiplicar os 3.000 por 1. Vai dar 3.333. E no segundo ano, eu vou multiplicar a mesma constante de 3.333 por 2, vai dar 6.666. Repara que se eu somar os dois valores de depreciação, vai dar lá os 10.000. Tá? Isso é importante também. A soma da depreciação vai ser o quê? O valor do bem, o valor de compra do bem. Quando os valores começam a ficar grandes e a vida útil começa a ficar grande, o raciocínio é o mesmo, é bem simples, porém é mais difícil de fazer as contas, porque vai envolver mais números. Então, olha só, 500 mil dividido em 25 anos, um imóvel. Então, imagina, um imóvel de 25 anos, que vai durar 25 anos, pelo qual eu paguei 500 mil. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que somar todos os algarismos de 1 até 25. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 25. Então, tem uma fórmula para fazer isso. Qual é essa fórmula? Eu tenho que pegar aqui, ó, o primeiro número da sequência, que é 1, com o último número da sequência, que é 25. Então, abstraindo aqui, vamos somar uma sequência de 35 números. O que eu ia fazer? Pegar o primeiro, que é 1, e o último, que é 35. Nesse caso, como são 25, qual é o primeiro número da sequência? 1. Qual é o último? 25. Então, eu somo os dois. E multiplico pelo último número. Okay? Então, 1 mais 25 dá 26. Multiplicado por 25, vai dar um número agora que eu não sei de cabeça, mas a fórmula é essa. O primeiro número, mais o segundo, mais o último, digamos. Isso tudo multiplicado pelo último e tudo dividido por 2. Nesse caso aqui, dos 25 anos, o número é 325. Então, se você pegar 1, somar com 25 e multiplicar por 25, dividir por 2, vai dar 325. Se você quiser calcular também, tudo bem. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até o número 25, somar isso tudo vai dar 325. Pela fórmula é melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que pegar os 500 mil e dividir por 325, não mais por 25. Ok? Então, pela soma dos dígitos, eu vou dividir 500 mil por 325. Aí, eu vou determinar as depreciações. Olha o primeiro ano. Tem aqui a constante de 1.538. Ó. No primeiro ano, é ela, 1.538. No segundo, 2 vezes ela, 3.076. E aí, aqui, ano a ano, do terceiro, do quarto, do quinto, até o 24º. O que vai ser? 24 vezes essa constante aqui, que é a mesma lá de cima. Então, qual é a depreciação no 24º ano? 36.927. E no último ano vai ser o 1.538 vezes 25, ou seja, 38.466. Então, diferentemente da linear, quando é tudo junto, tudo igual, ó, no primeiro ano a depreciação desse imóvel foi 1.538. Olha no último ano, 38.466. Então,
a gente tem a percepção de que com o imóvel no seu 25º ano, o desgaste dele é maior. Por isso, a depreciação reflete um valor também maior. O veículo, que como eu falei, é o exemplo mais utilizado, porque são 5 anos, então é um cálculo rápido de fazer. Vamos ver aqui. 50 mil em 5 anos. Somando os dígitos, vai dar 15. Okay? 5 anos somando os números de 1 a 5 vai dar 15. Então eu tenho que pegar 50 mil e dividir por 15. Está aqui. 50 mil dividido por 15 dá 3.333. É a constante para esse caso. Então o que eu vou fazer? Multiplicar essa constante pelos números dos anos. Então no primeiro ano, qual é o valor da depreciação? 3.333. No segundo ano, 6.666. No terceiro ano, 9.999. Por quê? Eu multipliquei esse 3 aqui pela constante. E achei 9.999. Olha o quarto ano. 4 vezes 333 dá 13.332. E no quinto ano, 5.000 vezes 3.333 dá 16.666. E o último exemplo da aula expositiva. Um móvel cujo valor é de 20 mil com depreciação em 10 anos. Qual é a soma dos dígitos? Então, somando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é uma progressão aritmética, ó, primeiro dígito, 1. Último dígito, 10. Somando os dois, dá 11. Ok? Multiplicados pelo último. Então, 1 mais 10, 11. Multiplicados por 10, 110. Divididos por 2, 55. Então, somando de 1 a 10, eu vou ter 55. Agora eu vou dividir 20 mil por 55. Aqui. Qual o valor da constante? 363. Agora eu vou multiplicar esse valor da constante por cada um dos anos. No primeiro ano é a própria constante, 363. No segundo ano, 727. Terceiro, quarto, quinto, até o nono. Nono ano vai ser 9 vezes 363, que vai ser 3.272. E no final, no décimo ano, vai ser 10 vezes 363, que vai dar 3.636. Então, repara, ó, no primeiro ano, 363 e no último ano, 3.636. A depreciação aumenta com o tempo. Passada essa parte expositiva, vamos a 9 exercícios que eu vou responder, estão em azul a resposta. E no final vou deixar a 10ª questão para vocês fazerem e enviarem pelo e-mail. Primeira pergunta. Como caracterizar os bens do ativo não circulante? Então eu preciso entender o que é um bem do ativo não circulante. A resposta. São ativos utilizados para cumprir as operações da empresa. Então pensa na operação da empresa. Ela é uma empresa de construção, então ela vai ter no seu não circulante os equipamentos para fazer as obras. Uma empresa de aviação vai ter no seu não circulante, por exemplo, os seus aviões. Uma empresa de pescaria vai ter no seu não circulante os barcos que vão usar para fazer a pesca. Possuem vida útil que dura mais de um período, então isso é uma característica do ativo não circulante. A vida do bem vai atravessar os períodos. Por isso eu preciso fazer a depreciação, que aí eu quebro esse valor dentro dos períodos. Segunda pergunta. Como alocamos os valores de depreciação para o cálculo do resultado? O resultado da empresa é a diferença entre receita e despesa. Isso eu tenho que saber. A depreciação é uma das despesas da entidade num determinado período. Então, assim como eu tenho aluguel, manutenção, pintura, vigilância, eu tenho também depreciação. A depreciação é uma das despesas da entidade num determinado período. Como os bens do ativo não circulante possuem vida útil que dura mais de um período, o seu valor de depreciação, que é o seu valor de aquisição dividido pelos anos que irá ser utilizado, será dividido entre todos os períodos a que esse bem irá beneficiar com seu uso.
Então, basicamente, esse processo de transformação do gasto do bem para a despesa chama-se depreciação. Como é que eu faço? Pego o valor e divido pela quantidade de anos do bem para o método linear, e pelo método da soma dos algarismos, eu somo a quantidade de anos, acho uma constante, divido o valor do bem pela constante. Multiplico depois a constante pelo número dos anos. Determine os valores de depreciação anual e mensal. Então, eu fiz aqui um veículo e um imóvel. Okay? Então, nós temos a depreciação do veículo anual e mensal e do imóvel anual e mensal. Vamos lá. Veículo, valor de aquisição 30 mil com vida útil de 5 anos. O que eu tenho que fazer? 30 mil dividido por 5 é a depreciação anual. Olha aqui. Ó. 30 mil dividido por 5 dá 6 mil. Então, qual a depreciação anual desse bem? 6 mil reais. E qual a depreciação mensal? É só pegar os 6 mil e dividir por 12. 500 reais. Ok? No segundo exemplo, imóveis de 400 mil com vida útil de 25 anos. Qual o valor da depreciação anual? 400 mil dividido por 25 dá 16 mil. E qual o valor da depreciação mensal? 1.333, que são esses 16 mil anuais divididos por 12. Como podemos classificar os bens do ativo não circulante? Bem fácil, né? Tangíveis e intangíveis. O que é um bem tangível? Que eu posso tocar. E o intangível eu não posso tocar, mas seria interessante dizer que são valores que eu paguei por eles ou tenho direito a eles, mas que não envolvem, eu não posso ir lá e pegar. Por exemplo, o caso da Coca-Cola, ela tem valor, é um intangível, porém não existe lá algo que eu possa pegar e falar, está aqui a marca da Coca-Cola. Número 5. Qual o nome dos procedimentos que fazem parte? Qual o nome dos procedimentos que fazem com que os valores de aquisição do ativo não circulante transformem-se em despesa? Descreva cada um deles. Bom, os nomes são esses aqui, ó. A depreciação, a amortização e a exaustão. Então, o ativo não circulante ele se transforma em despesa por um desses três processos. Agora, cada um deles se refere a quê? Vamos ver. A depreciação é para bens tangíveis, a amortização é para bens intangíveis e a exaustão é para recursos naturais. Lembrando que, para fins de exercício, a gente vai ficar só na depreciação, que eu achei o mais adequado para o ensino médio. Número 6. Determine a depreciação anual de um equipamento cujo valor de aquisição tenha sido de 10 mil, sendo o pagamento à vista. E seu valor é de 10 anos. Então, só lembrando que o processo de depreciação independe do bem ter sido pago à vista ou a prazo. Então, o fato de ter falado que foi à vista não importa. O que eu vou fazer? 10 mil dividido por 10, valor da depreciação, resposta 1.000. Então, a pergunta 7 é só para eu lembrar que a pergunta 6, se não tivesse esse detalhe do pagamento à vista, seria a mesma coisa. Então, pergunta 7. Considere o equipamento da pergunta 6, o mesmo, tenha sido comprado em 5 prestações mensais de 2 mil. Então, ele pagou a prazo. Qual o valor da depreciação mensal? E aí, para ficar um pouco diferente, em vez de colocar depreciação anual, eu coloquei mensal. Então, como é que é o valor da depreciação mensal? 10 mil dividido por 10, vai ter anual, dividido por 12, 83. E aí tem a observação. O fato de ter sido comprado a prazo não interfere no cálculo do valor da depreciação. 8. Um bem é depreciado em 15 anos e possui um valor mensal de depreciação de 466. Esse exercício 8 eu acho ele um pouco chato, porque eu vou ter que fazer a conta de trás para frente. Um bem que é depreciado em 15 anos tem um valor de depreciação mensal de 466. Como é que eu descubro o valor do bem aí? É só eu voltar na conta. Mas repara, qual é a pergunta? Se a depreciação fosse em 18, não mais em 15, qual seria o novo valor anual e não mensal da depreciação? Então repara que eu tenho que entender bem o que está acontecendo.
Então vamos ver aqui a solução. Vamos passar a solução. Vamos passar ele todo para baixo para ficar melhor. Então, para determinarmos o valor do bem, primeiro ponto é saber quanto custou esse bem. É só fazer a conta inversa, ou seja, se a depreciação mensal é de 466, como é que eu chego no valor do bem? 466 para saber anual, multiplica por 12. Se ele foi depreciado em 15, multiplica por 15, eu tenho o valor do bem. Está lá, ó, 882.080. Esse é o valor do bem. Agora, vamos para a pergunta. Ela quer a depreciação anual desse bem. É só pegar esse bem e dividir por 18. Aqui, ó. Com base no valor do bem e no novo prazo, podemos determinar o valor da despesa. Ou seja, 82.080 dividido por 18. 4.560. Penúltimo exercício e o último que está com solução. Determinar o valor da depreciação no quinto ano de um veículo cujo valor de aquisição tenha sido 32, com o método da depreciação da soma dos dígitos. O prazo de depreciação é de 5 anos. Então, eu quero saber a depreciação do último ano. Como é soma de dígitos, o que eu vou ter que fazer? Somar 1 com 2, com 3, com 4, com 5. Eu lembro que é 15, daquele exercício lá de cima. Então, eu vou dividir 32 por 15 e vou achar uma constante. Multiplicar por 5. Acabou o exercício. Solução. Somando os dígitos dos 5 anos vai dar 15. Ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Mas lembrando da fórmula. 1 que é o primeiro algarismo. 15 que é o segundo dá 16. Multiplicado pelo último que é 15 vai dar um valor que dividido por 2 vai dar 15. Então, está aqui descobrir que a soma dos dígitos dos 5 anos é 15. Agora, o que eu faço? 32.000, que é o valor do bem, dividido por 15. Eu vou achar 2.133, que é a constante. Eu vou multiplicar os 2.133 pelo ano que ele está. Como ele quer o quinto, é só multiplicar o 2.133 por 5. E vou achar 10.666,65 centavos. Então, 10.666 é a depreciação desse veículo pelo método da soma dos dígitos no seu último ano. Então aqui acabam os 9 exercícios com solução. Agora vem a nossa tarefa. Qual é a nossa tarefa? Um bem é depreciado em 3 anos. Ok? Então, como eu estou pedindo pela soma dos dígitos, é bom fazer com 3 anos, porque são poucos anos para a gente somar. 1 mais 2 mais 3, quanto vai dar essa soma? Vai dar 6. Okay? Então, pela soma dos anos, esse bem de 3 anos vai ter, para a gente achar a constante, vai ser dividir o valor dele por 6. Qual o valor do bem? Está aqui, ó, 40.000. Então, não é o caso aqui, mas se fosse pelo método linear, como é que seria? 40.000 dividido por 3. Sim. Como é o método da soma dos dígitos, eu guardo esses 40.000 e vou lá saber quanto é a soma dos dígitos. Quantos anos são? São 3 anos. Então, 1 mais 2 mais 3, como a gente já viu, são 6. Então, eu vou pegar 40.000 dividido por 6, vou achar uma constante. Ok? Ele está pedindo para você calcular em cada um dos 3 anos. Então, quanto vai ser a depreciação do primeiro ano? Vai ser esses 40.000 dividido por 6, vai dar o valor da constante, multiplicado por 1. Do segundo ano, a mesma constante, multiplicado por 2. E do terceiro ano, a mesma constante, multiplicado por 3. Bom, então essa é a nossa tarefa dessa semana. Acredito que minha próxima comunicação para vocês vai ser somente de exercícios. Okay? Então, só revisando, a gente hoje tem esse vídeo para explicar o texto que eu vou mandar em PDF. Eu vou colocar hoje na plataforma AVA esse vídeo, mais o PDF que eu li. E lá no final desse PDF tem o exercício 10, que é esse que eu acabei de falar, que não tem
solução. Ele tem um pouquinho de complexidade, porém é considerado um exercício fácil, porque ele envolve apenas 3 anos para você calcular a depreciação. Okay? Aguardo a colaboração de vocês. Eu estou vendo que aos poucos os alunos estão entrando em contato lá através do e-mail, mandando as avaliações que eu estou corrigindo. E, da mesma forma, eu aguardo essa solução do exercício 10. Um forte abraço para todos. Até qualquer dia a gente vai se encontrar na sala de aula. Enquanto isso, a gente vai se vendo aqui pelos aplicativos. Forte abraço a todos e até a próxima vez.